Boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro prorroga por mais 5 dias a prisão de João Santana, o marqueteiro de Dilma e Lula. Existe a suspeita de que a Odebrecht pagou 4 milhões de reais na campanha da reeleição em 2014. Nova operação apura desvio de 600 milhões de reais nas obras da Ferrovia Norte e Sul. Polícia Federal vai investigar Fernando Henrique por envio de dinheiro a ex-amante no exterior. Candidato suíço vence a eleição na FIFA e promete recuperar a imagem da entidade. A Argentina confirma o primeiro caso de Zika vírus contraído no país. A criminalidade em algumas regiões de São Paulo acaba prejudicando até o atendimento a pacientes que dependem da rede pública de saúde. No Capão Redondo, pessoas já foram roubadas dentro de um posto de saúde. Os ladrões também já fizeram vítimas na fila que se forma na unidade. Às 6h30 da manhã, a fila em frente à Unidade Básica de Saúde Jardim Maracá, no Capão Redondo, na Zona Sul, chega à esquina. E não é todo mundo que consegue encontrar um passatempo enquanto espera a UBS abrir. A maioria que está aqui, em pé, desde cedo, tem medo. Eu nunca fui, né? Mas já teve caso que aconteceu aqui que assaltaram o enfermeiro, médico, eu ouvi falar já. Vem pra cá até com medo. Isso. Criminosos chegam a assaltar os pacientes assim, na fila mesmo. Francisca quase foi vítima de assalto. Eu soube que chegaram os bandidos aí, trancou as médicas dentro do quartinho. Aí ficaram fingindo que era cliente, né? Aí depois atacou. E cadê a segurança desse lugar? Dentro da unidade, funcionários confirmam a violência, mas preferem não gravar entrevista. A paciente Maria Conceição conta que até médico foi assaltado dentro da unidade. Levaram o celular, levaram o automóvel dele, o carro. E ele, inclusive, ele saiu daqui e ficou uns 15 dias fora. Precisamos de mais segurança, porque quem vive preso agora hoje em dia é o trabalhador. Porque o assaltante está solto aí na rua. E está difícil viver, está complicado. Insegurança que os funcionários que trabalham aqui também sentem. Por isso, médicos, enfermeiros e agentes de saúde reuniram mais de 600 assinaturas para um abaixo-assinado que pede mais iluminação pública, câmeras na área externa da unidade e, claro, mais policiamento. A nossa equipe de reportagem flagrou agentes da Guarda Civil Metropolitana chegando à unidade por volta das 9 horas da manhã. Porém, eles foram embora em menos de 5 minutos. Este funcionário da UBS, que não quis se identificar, desabafa. Nós tivemos uma médica há um certo tempo que foi assaltada dentro do consultório médico, né? Tanto que ela hoje não está mais conosco. Ela desistiu da vaga neste local. É raro policiais, Guarda Civil Metropolitana estarem por aqui, mas é muito difícil. O Jornal da Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e também a Guarda Civil Metropolitana, que não responderam às reclamações sobre a falta de segurança na UBS até agora. A Argentina confirma o primeiro caso de Zika vírus adquirido no país. Uma mulher da província de Córdoba foi diagnosticada com vírus sem ter deixado o território argentino. As autoridades acreditam que a contaminação pode ter acontecido por meio de relação sexual. A paciente teve contato com um homem que tinha viajado para a Colômbia. A Argentina já havia registrado 8 casos de Zika, mas eram todos importados. O projeto de despoluição do rio Tietê anda em passos lentos. Desde que foi criado há quase 25 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais. Apesar da demora e do dinheiro gasto para o governo do estado, os resultados podem ser vistos com a ampliação das redes coletoras de esgoto e do sistema de tratamento. Faz tempo que o rio que cruza a maior cidade do país deixou de servir ao lazer dos paulistanos. Está praticamente morto esse rio, que não tem mais peixe, não tem mais nada. Os cuidados com os córregos que levam o esgoto ao Tietê são de responsabilidade das prefeituras, como o Água Vermelha na capital, totalmente poluído. Além do esgoto ser jogado direto na água, tem um outro problema. Os moradores acabam também jogando entulho e lixo às margens dos córregos que vão desaguar no rio Tietê. Nós estamos aqui no Jardim Helena, na zona leste da capital.
E olha só a situação desse lugar. Esse pessoal que trabalha por aqui, às vezes eles trazem alguma coisa, mas a maioria vem de pessoal de fora que faz construção e traz e jogam aqui. Mas não é apenas São Paulo que despeja esgoto no Tietê. A vizinha Guarulhos, por exemplo, trata apenas 6% do que é coletado. Parte do esgoto da cidade cai no rio Cabuçu e vai direto para o Tietê. O superintendente do Serviço de Água e Esgoto de Guarulhos explica que 3 estações já foram construídas para tratar os dejetos, mas que faltam recursos para ampliar o serviço. O próprio abastecimento de água, fornecimento de água, é prioritário sobre as ações de tratamento. Então, assim, a gente tem que ir gradativamente priorizando os recursos para que as coisas possam ser feitas. Desde 1992, já foram gastos mais de 10 bilhões de reais para tentar salvar o rio. O projeto Tietê, que está na 3ª fase, tem o objetivo de diminuir progressivamente a poluição das águas. Lá em 91, a gente coletou 1.200.000 assinaturas exigindo a despoluição do Rio Tietê. A gente imaginava que chegasse agora em 2015, 2016, a gente já teria uma situação bem diferente do que está hoje. Mas, se a gente pegar lá em 91 também, como estava a situação do Rio Tietê e dos outros rios, tem alguns avanços acontecendo sim. Atualmente são coletados 87% do esgoto, sendo que 68% desse volume recebem tratamento. Na década de 90, esse número era de apenas 24% de esgoto tratado. Há 25 anos, Mário faz um protesto bem-humorado numa das pontes do rio Tietê, onde simula uma pescaria. Estou com 67, a média de vida é mais uns 5, 10 anos, então ver se nesse tempo a gente consegue mudar essa situação do rio Tietê. E eu conto com vocês tudo. Ex-namorada do presidente da Bolívia, Evo Morales, é presa por tráfico de influência. A advogada Gabriela Zapata é gerente comercial de uma multinacional chinesa que tem contratos com o governo boliviano. Os dois namoraram em 2007 e tiveram um filho que morreu com 1 ano de idade. Tanto a relação amorosa quanto o nascimento do menino eram fatos desconhecidos dos bolivianos e só apareceram neste mês, pouco antes do referendo no qual Morales foi derrotado. Ele tentava concorrer a um 4º mandato. Polícia Federal vai investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por envio de dinheiro sem registro oficial à ex-amante, a jornalista Miriam Dutra, no exterior. Em entrevista recente à Folha de São Paulo, Miriam Dutra deu detalhes de seu relacionamento extraconjugal com Fernando Henrique entre 1985 e 91, quando ele era senador e ela era repórter da Rede Globo em Brasília. Disse que ele teria usado a empresa Brasif Exportação e Importação para enviar dinheiro a ela no exterior como pagamento de pensão ao filho, que na época presumia ser dele. A companhia controlava free shops em aeroportos no Brasil. Segundo o jornal, a Polícia Federal investiga se houve crime fiscal na transferência do dinheiro. Teriam sido $3 mil mensais durante 3 anos, com base num contrato fictício de prestação de serviços. A Brasif confirmou a contratação de Miriam Dutra, mas negou a participação de Fernando Henrique na operação. O ex-presidente também nega ter usado a empresa para enviar dinheiro ao exterior e diz que as acusações são invenções. Numa nota divulgada agora há pouco, o Ministério da Justiça confirmou que determinou à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar a ocorrência de eventuais ilícitos criminais informados por Miriam Dutra em matéria publicada na Folha de São Paulo. De acordo com essa nota, o inquérito vai tramitar em sigilo. O juiz Sérgio Moro prorrogou a prisão do marqueteiro João Santana e da mulher dele, Mônica Moura, até o dia 3 de março. Eles poderiam ser soltos amanhã, mas o juiz atendeu a um pedido da Polícia Federal e do Ministério Público. Os investigadores suspeitam que os dois tenham recebido dinheiro do esquema de corrupção da Petrobras como pagamento por serviços eleitorais prestados ao PT. Documentos obtidos pela Polícia Federal e divulgados pela revista Época demonstrariam que João Santana recebeu R$4 milhões da construtora Odebrecht entre outubro e novembro de 2014. A planilha apreendida na empreiteira lista pagamentos feitos logo após a vitória de Dilma Rousseff para a Feira, que seria, segundo a PF, o apelido do marqueteiro. O dinheiro supostamente usado para pagar dívidas da campanha petista viria de contratos entre a Odebrecht e a Petrobras. Em depoimentos feitos ontem
Ontem, a Polícia Federal, João Santana e Mônica Moura negaram que tenham recebido recursos da empreiteira no Brasil. O casal admite, porém, que recebeu dinheiro de Caixa 2 fora do país. Os recursos teriam sido depositados por empresas a pedido do governo de Angola. João Santana trabalhou em campanhas eleitorais no país africano em 2012. Um desses pagamentos foi feito pela Odebrecht, a empresa Shell Bill, que tem sede no Panamá. A Shell Bill pertence ao casal e não foi declarada no Brasil. O advogado Igor Nascimento Souza, que convocou uma coletiva de imprensa para dar explicações sobre as contas e finanças do casal, disse que os documentos da empresa estão retidos, mas que o marqueteiro permitiu a quebra de sigilo fiscal e bancário. Eles não são corruptos, não são corruptores. De fato, eram recursos não declarados. Isso está já reconhecido, isso está já sedimentado. 100% de campanha política feita fora do Brasil. Aqui nós estamos diante de um simples caso de sonegação fiscal. Eu falo simples porque a lei tributária, ela permite que, quando se tenha a sonegação, ela permite que os contribuintes possam pagar o imposto. Segundo o advogado, a existência da Shell Bill foi surpresa até para o escritório que faz a regularização tributária das empresas de Santana e da mulher desde 2014. O casal só teria falado sobre a empresa em 2015. Mônica e João Santana também admitiram que pagaram parte de um apartamento em São Paulo com dinheiro não declarado no exterior. Admitiram o erro deles abertamente e estão consertando isso. Os advogados também apresentaram slides para comprovar que, ao contrário do que diz o relatório preliminar enviado pela Receita Federal à força-tarefa da Operação Lava Jato, o casal movimenta contas correntes no Brasil. A defesa de Mônica e Santana admitiu que eles cometeram irregularidades fiscais usando o dinheiro da empresa. Eu afirmo que 100% do dinheiro que faz parte do patrimônio do casal é de origem lícita, absolutamente lícita, fruto de trabalho. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, atendeu a um pedido do PSDB para que 7 empresas que prestaram serviços à campanha pela reeleição de Dilma Rousseff sejam investigadas. Entre os alvos estão empresas que receberam mais de 23 milhões de reais na área de publicidade. Gilmar Mendes determinou que as possíveis irregularidades sejam apuradas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. As contas de Dilma foram aprovadas pelo TSE em 2014, com ressalvas. Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você acaba de ver imagens do Santana e da mulher Mônica pondo os braços para trás para fingir que estavam algemados. Ou seja, eles fizeram uma certa provocação, ao contrário da provocação do Disseu, do André Vargas, do Genuíno, que ergueram o punho quando foram presos. Essa provocação, ela faz parte de toda uma farsa montada para que se acredite numa versão de fantasia que foi ali eloquentemente defendida pelo deputado e que é confirmada permanentemente nos depoimentos do casal. Acontece que a polícia tem evidências muito grandes de que, na verdade, João e Mônica pegaram dinheiro, foi no Brasil mesmo. E o juiz Sérgio Moro só atendeu ao pedido da Polícia Federal de ampliar a prisão porque a Polícia Federal, informou que coletou numa planilha apreendida na casa de uma funcionária da Odebrecht, prova de que o dinheiro, em real, foi depositado na conta de Feira. Feira é um dos pseudônimos do João Santana, porque ele nasceu numa cidade chamada Tucano, então ele poderia usar também o pseudônimo de Tucano, né? Que é perto de Feira de Santana. Como o sobrenome dele é Santana, Feira passou a ser um apelido óbvio, assim como, por exemplo, Vaca é o codinome de Vacari, que é o tesoureiro do PT. Acontece que o Feira, quando era Patinhas, foi tesoureiro do Grêmio do Colégio Marista, onde ele estudou, e era um ferrenho seguidor do dinheiro. Então, os policiais têm muitas dúvidas em acreditar nessa história de que ele não sabia quem depositou, que a mulher que fazia tudo, e mais ainda nessa história da mulher que foi tudo dinheiro no exterior. Discute-se muito essa história dos braços para trás, mas eu, vendo a imagem agora, tive a ideia de que isso pode ser
mais um argumento para que ele seja convincente nesse papel de João sem braço que ele pretende desempenhar. Então, ele que foi Patinhas, e tendo sido Patinhas, não pode ser tão displicente com seu dinheiro, ele que é feira, para não ser tucano, está agora adotando definitivamente o papel de João sem braço, que a polícia não acreditou, tanto é que pediu que ampliasse a prisão, que o Ministério Público também não acreditou porque apoiou, e que o juiz Sérgio Moro não acreditou porque ampliou a prisão. E você acredita? Então, terça-feira nós voltamos a conversar aqui direto ao assunto. Até! Desdobramento da Operação Lava Jato investiga fraudes em obras ferroviárias. A operação O Recebedor, deflagrada hoje, surgiu a partir do acordo de delação premiada da Camargo Corrêa. A construtora forneceu documentos e informações que levaram à descoberta de um esquema de corrupção envolvendo a Valec, estatal responsável pela construção da ferrovia Norte-Sul. Segundo a Camargo Corrêa, foram pagos R$800 mil em propina ao ex-presidente da Valec, José Francisco das Neves, conhecido como Juquinha das Neves. Ao invés de pagar propina diretamente ao recebedor, as propinas eram pagas mediante depósitos e transferências para outras empresas indicadas por ele, e a partir daí a propina seguiu o caminho até o destino que nós estamos apurando ainda. A operação investiga o desvio de mais de R$630 milhões somente em Goiás, entre 2006 e 2011. Foram cumpridos 7 mandados de condução coercitiva e 44 de busca e apreensão em Goiás, Paraná, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. A ex-presidente Cristina Kirchner foi intimada a depor sobre um caso de suspeita de fraude em operações de venda de dólares no mercado futuro do Banco Central. Um juiz federal intimou a ex-presidente, o ex-ministro da Economia, o ex-presidente do Banco Central e outros ex-funcionários por envolvimento em operações feitas nos últimos meses do governo Kirchner. O presidente Dilma Rousseff viaja para o Chile. Em entrevista a um jornal chileno, ela afirmou ter a consciência tranquila de não ter cometido nenhum delito. Na entrevista ao jornal El Mercúrio, Dilma falou sobre o impeachment e disse que, independentemente da oposição tentar afastá-la, ela seguirá cumprindo a Constituição. E que, para ela, o Brasil não vive uma crise e não possui pessoas intocáveis. Dilma desembarcou à tarde em Santiago para uma visita oficial de 2 dias. Ela discursou durante o almoço oferecido pela presidente chilena Michelle Bachelet. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a festa de 36 anos do PT. O PT fez aniversário no dia 10 de fevereiro. Com atraso, o partido celebrará a data com uma grande festa neste sábado no Rio de Janeiro. O convite informa que a festa terminará em samba. O PT tocará pandeiro sob um imenso telhado de vidro, um telhado iluminado pela Operação Lava Jato, cujo penúltimo lance foi a prisão de João Santana, o marqueteiro das campanhas presidenciais do PT. Assim, meio apodrecido, o PT tornou-se uma legenda velha aos 36 anos de idade. Enfrenta todos os problemas característicos da velhice, por exemplo, a falta de memória. O PT reelegeu Dilma Rousseff não faz nem 2 anos, mas parece ter se esquecido desse fato. Agora, o partido se dedica a fazer oposição ao governo da sua própria presidente. Hoje, véspera da grande festa, o comando do PT dá retoques finais num documento chamado Plano Nacional de Emergência. Trata-se de um programa econômico. Nele, o PT sugere, como alternativas para sair da crise, o oposto, o avesso de tudo o que Dilma Rousseff está tentando implementar. Incomodada, Dilma ameaça não comparecer à festa deste sábado, que terá como grande estrela o multi-investigado Lula. O PT sempre se enxergou como uma grande família. Vivia às turras, mas se orgulhava de ser uma família limpinha. Como toda família, o partido está sujeito a apodrecer. Lá um dia aparece um primo escroque, 2 tios corruptos, um pai aproveitador, uma mãe maluca. O problema do PT é que, na família petista, tudo isso parece estar acontecendo ao mesmo tempo. Não dá nem para desejar feliz aniversário. Boa noite.
O chefe da Casa Civil do governador Geraldo Alckmin, Edson Aparecido, teria comprado um apartamento em área nobre de São Paulo, pagando apenas 1/3 do valor de mercado. A informação é do portal UOL. Segundo a reportagem, o imóvel pertencia a um empreiteiro que tem contratos com o governo tucano e que nos últimos 3 anos recebeu 43 milhões de reais em obras. O apartamento fica na Vila Nova Conceição, um dos bairros mais caros de São Paulo. No 16º andar deste prédio de luxo, no qual a taxa de condomínio é superior a R$ 6 mil. O imóvel tem 360 metros quadrados, 4 suítes, 5 vagas na garagem e varanda com vista para o Parque do Ibirapuera. Segundo a reportagem do portal UOL, o apartamento pertence a Edson Aparecido, chefe da Casa Civil do governo Geraldo Alckmin. Foi comprado em 2007, quando o secretário de Alckmin era deputado federal pelo PSDB. Hoje, o porteiro informou que Edson Aparecido não mora no prédio. O apartamento é do Edson Aparecido? É ele que mora aí? Não, no 16º não. Não é ele que mora, é um apartamento alugado, no caso? Não sei dizer, viu? Pelo apartamento, avaliado hoje em cerca de 9 milhões de reais, Edson Aparecido pagou o equivalente a menos de 1/3 do valor de mercado na época. O antigo proprietário que vendeu é um empreiteiro que tem contratos milionários com o governo do estado de São Paulo desde os anos de 1990. De acordo com a escritura publicada pelo portal UOL, o imóvel foi comprado por R$ 620 mil. O vendedor, o empresário Luiz Albert Camilos, é dono da construtora Camilos, especializada em estruturas de transporte e rodovias, e que tem atuado junto ao Departamento de Estradas e Rodagem. Edson Aparecido negou qualquer irregularidade na compra do apartamento, que, segundo ele, foi intermediada por uma imobiliária. O secretário afirma que a transação foi informada no imposto de renda dele. Edson Aparecido é forte candidato a desaparecer rapidamente. Alckmin quer ser o candidato tucano na eleição de 2018 e não pode ter na chefia da Casa Civil, nem mesmo por perto dele, qualquer um que atrapalhe seu discurso de moralização. Não nos esqueçamos que no caso da corrupção nos contratos da merenda escolar, um dos envolvidos era chefe de gabinete de quem? Justamente de Edson Aparecido. Luiz Roberto dos Santos, segundo a polícia, operava para a quadrilha dentro da sala dele no Palácio dos Bandeirantes, portanto, dentro do gabinete de Edson Aparecido. Por uma estranha coincidência, ele foi demitido na véspera da operação policial que revelou o esquema. Será que Edson Aparecido sabia de algumas coisas que acontecem no Palácio, mas não sabia de outras? Pois é, e essa sexta-feira começou com sol, entre algumas nuvens, mas já no início da tarde aquelas chuvas começaram a atingir a capital paulista e chegaram a ser fortes em vários pontos da cidade. Mas, segundo a meteorologia, essas chuvas nem se comparam ao que está previsto para amanhã. Mariana Armentano traz os detalhes dessa triste previsão. Sábado promete muito calor e fortes temporais em boa parte do centro-sul do Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo. É uma combinação de fatores. Uma frente fria que está na costa catarinense, o ar quente e úmido que está espalhado por quase todo o país. Com tudo isso junto, o sábado promete ser bem chuvoso, com temporais a qualquer hora do dia, principalmente no oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, pegando até o sul do Mato Grosso do Sul. Aqui no Sudeste, apesar do sol predominar na maior parte do dia, estão previstos fortes temporais a partir da tarde, aqui para São Paulo, no Rio de Janeiro e também para o sul de Minas Gerais. Nas outras áreas do Brasil, a chuva tende a ser mais pontual. E em toda a costa leste do Nordeste, a praia está garantida nesse sábado. Máxima amanhã de 33 graus em Salvador e de 40 no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, quem quiser curtir o dia na praia ou fazer atividades ao ar livre, deve aproveitar amanhã e também o início da tarde, porque já a partir do meio da tarde, as nuvens ficam mais carregadas e são esperadas chuvas com raios e ventania em todo o estado. As temperaturas sobem mais e ultrapassam os 30 graus em quase todas as cidades, inclusive aqui na capital. Vamos ver como fica o final de semana?
Nesse sábado, mínima de 20 na madrugada e calor de 31 graus durante o dia. No domingo, esquenta mais ainda. Os termômetros chegam à marca dos 33 graus. E a semana deve começar quente, com máxima em torno dos 31 graus na segunda-feira e com mais chuvas a partir da tarde. Um mineiro que vive em São Paulo há 20 anos desenvolve o trabalho que ajuda professores e pais de crianças superdotadas. Por ter uma inteligência acima da média, Giovanni Eldassi foi vítima de bullying na infância e luta para que o mesmo não aconteça com outras crianças. Conheça a história desse educador, um personagem que é a cara de São Paulo. Ele é mineiro, mas criou raízes nas ruas de São Paulo, cidade que ele diz ser a melhor da América Latina para morar. Eu nasci em Minas, mas me tornei um paulistano de carteirinha, né? Gosto muito daqui. Gosto muito de passear, tenho uma vida muito ativa em São Paulo. Gosta tanto daqui que recusou propostas de ir morar nos Estados Unidos e trabalhar em pesquisas das melhores universidades do mundo, como Harvard e Stanford. Por que ficou? Para garantir ensino de qualidade aos superdotados, como ele próprio. Nossa atuação hoje é global. Ia ficar aqui porque se eu puder, no restante da vida, evitar que mais crianças repitam a minha história e fazer que no Brasil as pessoas de talento tenham mais oportunidades, né? Este é Giovanni Eldassi, um autodidata que fala 7 línguas, consegue memorizar textos enormes com uma olhada só e, apesar disso tudo, teve que esconder a inteligência por vários anos. Você está na sala de aula, fisicamente presente, mas você não aprende coisa alguma, né? Aí as pessoas podem falar assim, mas vai aprender a convivência. Eu aprendi a convivência de bullying, de violência, de discriminação, da não aceitação da minha condição, né? E eu ser forçado a esconder de todo mundo, a fingir uma pessoa que eu não era. Para o Giovanni, andar assim na USP traz à memória uma série de recordações. A primeira delas, muito boa, é que ele foi o primeiro colocado no vestibular do ano dele e escolheu o curso de pedagogia, o que seria o início de uma carreira como pesquisador de políticas públicas. Mas no começo, aqui na faculdade, as portas não se abriram assim tão fáceis, não. Até aqui dentro, o Giovanni sofreu por ter altas habilidades. Foi aí que ele decidiu fazer alguma coisa para que outros superdotados não passassem pelo que ele passou, a começar pela educação. Fundamos um instituto, né, se chama Instituto Versila. A maioria das nossas ações são gratuitas na formação de professores. Hoje aqui na cidade de São Paulo nós temos por volta de 4.000 gestores escolares, 4.000 professores das escolas públicas que são nossos alunos na modalidade de educação à distância, né, são vários cursos. E nós queremos, a partir desse ano, expandir para todo o Brasil, e não só o Brasil, a gente quer internacionalizar para toda a América Latina. A Procuradoria-Geral da República consulta o Ministério Público da Suíça sobre futura denúncia do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Rodrigo Janot pretende denunciar Eduardo Cunha por evasão de divisas e sonegação, porque vê indícios de que ele teria usado contas na Suíça para receber propina de um contrato da Petrobras. A consulta foi feita porque na Suíça, evasão de divisas e sonegação não são crimes. E a documentação que fundamenta a futura denúncia foi enviada pelas autoridades suíças que investigavam Eduardo Cunha. Na Suíça, o deputado era acusado apenas de lavagem de dinheiro e corrupção, crimes que Janot também pretende incluir em sua futura denúncia. A preocupação de Janot é evitar contestações na justiça, caso não conte com a concordância do Ministério Público suíço. Vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A FIFA, a famigerada FIFA, tem um novo presidente depois de muitos milhões de dólares de corrupção e 18 anos no poder. E esses milhões de dólares mexem com muita gente. O eleito é o suíço Gianni Infantino, que prometeu recuperar a imagem da federação. A eleição foi em segundo turno. O Sheik Al Khalifa do Bahrein era o favorito, mas recebeu apenas 88 votos dos 207 disponíveis. Gianni Infantino, de 45 anos, torcedor da Inter de Milão, foi eleito com 115 votos para um mandato de 3 anos até 2019. Ele substitui o também suíço Joseph Blatter, que ocupou o cargo por 18 anos. Foi forçado a renunciar no ano passado e banido do futebol por 6 anos. Infantino foi secretário-geral da UEFA desde 2009 e braço direito de Michel Platini.
Mas o francês foi suspenso pelo Comitê de Ética da FIFA por 6 anos, acusado de ter recebido um pagamento milionário de Joseph Blatter. E Gianni Infantino entrou na lista de candidatos à presidência da FIFA na última hora. Logo depois de ser eleito, Infantino declarou que a FIFA passou por tempos tristes, de crise, mas que esse tempo acabou. Ele prometeu recuperar a imagem da entidade e garantiu que vai ser o presidente de todas as 209 federações nacionais. Blá, blá, blá puro, né? Isso é para inglês ver, né? Eu não sou muito... Para a Federação Inglesa ver. Eu não sou muito fã dos ditados populares, mas eu ouvi muito na minha infância. Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Era o braço direito do Platini. Exatamente, assim como Marinho e Del Nero, Ricardo Teixeira e Rossell, que era presidente do Barcelona. Eles acham que todo mundo é idiota, né? Mais do mesmo. Muito blá, 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 blá. O tempo pode até provar o contrário. Agora, você pode acreditar ou não. Eu não acredito. Nem eu. É a continuidade, sabe? Mais do mesmo, como você disse. Exatamente. Tá bom. Vamos falar um pouco de futebol nacional. O Santos e o Palmeiras golearam pelo Campeonato Paulista no complemento da 6ª rodada. O Joel acabou com o seu Mojimirim, hein? Nem me fale. Eu gostaria nem de lembrar disso, mas somos profissionais, né? Os 2 jogos terminaram 4-1. A vítima do Palmeiras foi o 15, mesmo jogando em Piracicaba. E a do Santos foi o meu querido Mojimirim. No estádio do Pacaembu, Bruno Costa marcou contra e o Santos saiu na frente do Mojimirim, 1-0. Após o intervalo, Joel marcou 2 vezes e o Santos abriu 3-0. Aos 38, o Wendel pegou o rebote do goleiro Vanderlei e descontou para o Mogi, 3-1. Mas no último lance da partida, Rafael Longini foi derrubado pelo próprio Wendel dentro da área. Pênalti para o Santos. Lucas Lima cobrou e definiu a goleada. Santos 4, Mojimirim 1. No Barão de Serra Negra, em Piracicaba, Vitor Hugo abriu o placar para o Palmeiras diante do 15. No primeiro minuto do segundo tempo, Alexandro cruzou rasteiro e Gabriel Jesus, meio sem querer, marcou mais um, 2-0. Só que 4 minutos depois, Rivaldinho bateu prensado. A bola ganhou altura e acabou encobrindo Fernando Praz, 2-1. Aos 16, a zaga do 15 vacilou e Alexandro arriscou de fora da área para fazer o terceiro do Palmeiras. Aos 20, Gabriel Jesus recebeu belo passe de Robinho e tocou com extrema categoria por cima do goleiro para fazer o 4. Final, Palmeiras 4, 15 de Piracicaba 1. Belo chute do Gabriel, hein? Lindo. Agora, o Joel jogou bem, Celso? Jogou muito bem. Fez 2 gols. E queria bater o pênalti ainda. Pois é, e o Ricardo Oliveira não deixaram ele ir para a China, né? Ele deve estar feliz da vida. Né? Imagina, você fica vendo R$1.400.000 voando por mês. Aos 35 anos de idade. 36. 36? Pois é. Tá certo. Bom, e amanhã tem jogo de novo no Paulistão. Tem Ponte Preta e São Paulo em Campinas e tem o Corinthians em campo também. O time comandado pelo técnico Tite volta a jogar em Itaquera no inusitado horário das 9 da noite. O adversário é o Oeste de Itápolis. É importante essa competição entre os próprios atletas, né, para buscar elevar o nível técnico de cada um. O técnico colocar em campo, não aquele que é melhor, mas aquele que está melhor dentro dessa competição. O Cássio ficou treinou um dia durante uma semana, ou quase isso, 6 dias, fazendo aquela recuperação. Falado pelo doutor, sim, um resquício para que haja essa recuperação total dele nesses dias e, ao mesmo tempo, treinamento. Então, vai, Matheus, está com... É isso. Isso, bom final de semana, volto segunda com muitos gols. Até lá, bom fim de semana. Obrigado para você Tchau. também. Tchau. Estela. Engenharia Industrial, a FEI, realiza o primeiro encontro de robôs humanoides do Brasil. O evento acontece na unidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E o destaque é uma partida de futebol bem diferente. Não parece, mas isso é um aquecimento. No caso, ajustar um parafusinho aqui, checar um sensor ali, bola no centro do gramado e começa a partida. 2 tempos de 10 minutos. Os robozinhos andam, chutam, fazem gol e tem até torcida. De robô, é claro. Alguns abusam do cai-cai, mas a culpa é do gramado. Na verdade, a competição antes ela era num chão bem retinho.
desde o ano passado que ela mudou para grama sintética. Então, a grama sintética é um pouco mais difícil para o robô andar, porque ele perde mais o equilíbrio, ela é mais fofa para ele. Altura 50 centímetros, peso 3 quilos aproximadamente. Performance dentro de campo, bem, isso digamos que não é lá tão importante, mas não duvide da capacidade desses robozinhos e muito menos do valor de mercado desses jogadores. É que o custo para produzir um desses hoje é de R$50 mil. A explicação do passe valorizado é que tem componentes que ainda não são encontrados no Brasil. Importar isso é caríssimo, a gente acaba ficando para trás no avanço nessa área, porque a gente não tem acesso aos materiais. E cai um robô, quebra, um motor desses, quer dizer, sem a mola, só a parte do motor que foi importado do exterior, é em torno de R$4 mil. Um bom exemplo de que o país tem avançado é o Dimitri, resultado de uma parceria com a Coreia do Sul. Ele ainda não está pronto, mas já dá para ver que o danado é forte. Para o robô aprender, ele tem que errar e tentar de novo. E às vezes erra e bate e quebra. A gente então criou uma mola, né, baseada em um plástico aqui com propriedades elásticas, né, uma mola torsional. E essa mola é colocada nas juntas dos braços do Dimitri, que permitem que ele absorva impactos, então ele pode levar a pancada. Esse outro mais avançado é o Nao, que significa cérebro em chinês. Ele é da França e já está no mercado. A ideia é usar a tecnologia dele como base para outros projetos. A gente utiliza ele para várias coisas, para dançar, para poder interagir com crianças, contar histórias, fazer a parte de divulgação científica também. Se no futuro estivermos rodeados por eles, parece que ser um craque de bola vai ser um mero detalhe. Pensa num mundo onde os robôs vão fazer parte da nossa vida, né? Então eles vão nos auxiliar, eles podem até detectar algum problema, alguma emergência e te socorrer, né? Identificar alguma situação de perigo, por exemplo, ou próprio na medicina, ou mesmo na medicina, ele pode ajudar o médico a fazer uma operação. Então as pesquisas hoje de humanoide que possam parecer brincadeira, um jogo de futebol apenas, servem para desenvolver essa tecnologia do futuro. As contas do setor público, que englobam governo, estados, municípios e as empresas estatais, registraram superávit de 27 bilhões e 900 milhões de reais em janeiro deste ano. Na comparação com janeiro do ano passado, houve um aumento de 33%. Segundo dados do Banco Central, além de ser o melhor resultado para o mês de janeiro em 3 anos, é também o primeiro resultado positivo desde abril do ano passado. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O PT está para lançar um plano econômico, um programa econômico de oposição. Oposição a quem? A Dilma Rousseff, presidente eleita pelo PT. Para complicar a situação, o programa econômico do segundo governo de Dilma Rousseff ainda mal existe. No ano passado, a presidente tomou algumas medidas para desfazer as bobagens piores do seu primeiro mandato. Agora, sugere que talvez vá fazer algumas mudanças nas aposentadorias, a tal reforma da Previdência, e mudanças para limitar o crescimento do gasto do governo, que está no vermelho profundo faz quase 3 anos. No limite, esse programa pode até fazer com que as aposentadorias não tenham reajuste além da inflação. Pode até cancelar qualquer reajuste de salários para os servidores federais. Não se sabe quase nada desse novo plano Dilma. É tudo ainda muito vago. Mas o PT já estava irritado com o primeiro ano de Dilma II. Agora está furioso com essas ideias novas da presidente. Pode ser que esteja jogando para a galera. No entanto, se nem o PT apoiar no Congresso essas mudanças que talvez a presidente proponha, por que os outros partidos apoiariam? Se não passar plano algum de mudança no Congresso, a crise não vai parar. O PT está entre a cruz e a caldeirinha, portanto. Se apoiar as mudanças, briga com as bases do partido e com os movimentos sociais. Se não apoiar, pode enterrar de vez o governo Dilma. A lerdeza do governo em fazer algo contra a crise, a oposição do PT e a revelação de novos escândalos vão tornar ainda mais difícil a administração da economia. Não só neste ano, mas também nos anos seguintes. Dada a confusão, este ano está, infelizmente, quase perdido. Os primeiros números confirmam as previsões mais tristes. Nos últimos 12 meses, o país perdeu quase 1.600.000 empregos formais, que desaparecem cada vez mais rápido. O salário médio nas grandes metrópoles cai também cada vez mais rápido, 7,5% em um ano, já descontado a inflação.
O crédito nos bancos desaparece também em ritmo maior que no ano passado. Sem salário e sem crédito, a recessão vai bater mais forte no cidadão comum. Com mais confusão política, fica mais difícil ter esperança. Boa noite. Você vai ver a seguir o drama dos imigrantes que chegam à Europa. Autoridades francesas começam a retirar parte das pessoas que viviam no campo de refugiados de Calais. Filha, hora de dormir, tá? Histórias tão divertidas que seu filho não vai querer parar de ler. Coleção Folha, minha primeira biblioteca. O Corcunda de Notre Dame, Moby Dick e muitos outros em 28 clássicos para as crianças mergulharem no universo da leitura. Todo domingo, um novo livro por R$18,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Dia 28 nas bancas. Tá tendo que descascar alguns abacaxis? Nesses tempos de vacas magras, a gente te ajuda trazendo receita boa, bonita e barata para você fazer aí na sua casa. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a avaliação das mudanças de rumo na crise política pelas novas ações da Polícia Federal nas operações Lava Jato e Zelotes. Quem analisa é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, coordenador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Muito obrigada, professor, por estar aqui. O PT completa 36 anos em tempos de agruras jamais pensadas. Um partido com perfil histórico como o PT tem condição de resgatar a credibilidade e a confiança que já teve um dia? Olha, Maria Lídia, eu acho que, como qualquer partido, o PT também tem condições de reagir a essa situação em que ele se encontra hoje, que é, como você bem disse aí, inédita na história do partido. Quer dizer, os partidos políticos, eles são organismos vivos, que têm como reagir às circunstâncias que os prejudicam. Agora, se isso acontecerá ou não, é algo que nós vamos ter que acompanhar os desdobramentos dessa crise atual, porque é uma coisa que depende tanto de uma grande determinação política, de uma grande vontade política por parte dos dirigentes do PT, como de uma recuperação de algum tipo de fé, de confiança que a militância do PT historicamente acumulou em relação ao partido. Essas coisas todas hoje estão em baixa, por conta da crise, por conta das acusações que cercam uma parte da direção, dos dirigentes do partido e por conta dos problemas que afetam particularmente a grande liderança do PT, que é o presidente Lula. Presidente Lula, o programa partidário do PT teve um tom muito forte de desagravo ao presidente Lula, ali apresentado como vítima de uma elite inconformada com a derrota nas urnas. Esse argumento que é repetido por lideranças, pela direção do PT, de que tanto o PT como o presidente Lula são vítimas, né, de quem não quer um trabalhador, representante do povo no poder. Esse argumento ainda é convincente para a maioria da população, considerando o peso das revelações dessas ações da Polícia Federal, da Lava Jato e das Zelotes? Olha, eu acho que esse argumento, essa posição do PT é um argumento que está desidratado, digamos assim. Ele perdeu a eficácia porque ele, na verdade, está repetindo mais do mesmo, né, e não consegue agregar basicamente aquilo que a população está querendo ouvir, que são explicações a respeito dessa confusão toda. Então, eu acho que ele seguramente representa, é um indicador poderoso da perda de credibilidade do próprio ex-presidente no que diz respeito ao conjunto da sociedade. Agora, a sociedade brasileira é uma sociedade muito diferenciada.
né, que tem níveis e camadas sociais que se apropriam das informações de modo muito heterogêneo. Então, é provável que uma parte da população do Brasil ainda esteja convencida da vitimização do próprio Lula. Eu vi a análise, eu queria até ouvir a sua opinião, de que mesmo com o crescimento do índice de rejeição ao ex-presidente Lula, há quem analise que a crise econômica acaba fortalecendo o presidente Lula, porque desperta uma espécie de saudosismo naqueles que foram beneficiários dos tempos, né, da fartura da época em que o presidente governou o país. Lula, assim, seria imbatível, mantendo eleitores fiéis, uma espécie de Corinthians que, mesmo perdendo, a torcida permanece ali. Dá para dizer que Lula é o timão na disputa política nacional? Eu, como corintiano, eu diria que não dá para dizer, porque os corintianos têm uma relação com o time que é completamente diferente da relação que os eleitores de Lula têm com ele. O Lula é um messiânico, né? Uma pessoa que veio para a política brasileira revestida de uma auréola, né? De um mito, e com o qual ele cresceu e se fortaleceu na vida política brasileira. Mas se nós olharmos as coisas de alguns anos para cá, 2, 3 anos para cá, ele tem perdido esse prestígio de maneira gradual, né? E essas denúncias que cercam a figura do presidente, a sua gestão e depois da sua gestão, são denúncias muito fortes, que provavelmente vão, aos poucos, comprometer o eleitorado mais fiel do Lula, né? Eu acho que a questão é nós descobrirmos em quanto tempo esse processo vai transcorrer e qual será a reação do próprio Lula. Porque uma coisa que o Lula precisa desesperadamente hoje é de tribuna, porque ele precisa falar, né? Ele precisa aparecer, ele precisa colocar a cara não só para ser vista pelas pessoas, como para ser identificada pelas pessoas. Ele provavelmente vai ser levado a produzir um certo distanciamento em relação à presidente. Já está, né? Já está. O próprio PT está colocando em xeque a sua relação com o governo, né? E isso tudo significará a possibilidade dele reverter o quadro ou não, né? Nós vamos ter que acompanhar para ver como é que esse discurso Lula, PT e governo Dilma vai se estruturar daqui para frente. E o PMDB? Ontem, o programa partidário do PMDB fez duríssimas críticas à situação em que está o país e de uma forma até dramática, né? Que com certeza quem assistiu se identificava com aquilo que estava dizendo, falando da inflação, da dificuldade, como piorou tudo, etc. Como se o PMDB não estivesse no governo, como se aquela conversa não tivesse nada a ver com o partido. Qual é a do PMDB num discurso desse? Ele é governo ou assumiu o vazio que a oposição deixou? Então, ele está tentando ser as duas coisas, né? O que é algo de difícil construção no quadro político, sempre. Ele é governo porque ele é vice-presidente, tem metade do ministério, né? Então, ele está envolvido com as ações de governo e depende dessas ações para poder fazer a sua volta ao centro, reafirmar a sua posição no centro do processo político brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer pagar o custo do desgaste governamental. Então, ele tenta fazer assumir uma posição de distanciamento crítico do governo, que é parte dele, do qual ele é parte, né? Então, é uma operação aparentemente contraditória, paradoxal. E o programa a qual você se referiu deixou isso muito claro. É um programa que parece de um partido de oposição, né? E o Brasil tem partido de oposição? Efetivamente exercendo Olha, oposição? eu acho que aí nós tocamos num ponto que é relativo à qualidade da disputa política brasileira, né? Nós estamos num momento, talvez, dos piores da história brasileira, pelo menos da redemocratização para cá, no que diz respeito ao debate democrático.
né? Quer dizer, as questões policiais hoje estão sendo mais importantes do que as questões políticas. Os partidos, a classe política, os ativistas não fazem mais o debate de ideias. Fazem a defesa e a acusação. A própria população, né? A própria população, porque a população no jantar, chega... nos bares, onde as pessoas se reúnem. Exatamente. Né? Só se fala disso. Esse clima chega à população desse jeito. E a grande dificuldade que nós estamos localizando no processo político é de reversão desse quadro. Porque se não houver uma reversão, a questão que vai ser posta na mesa, sabe, como é que o governo sobreviverá? Como é que o Congresso Nacional adotará políticas e medidas que representem algum tipo de resposta a esse quadro econômico-social gravíssimo que o país está vivendo, né? Então, eu acho que o tema central da democracia brasileira é como recuperar a própria democracia, naquilo que diz respeito essencialmente ao seu núcleo central, que são as ideias, as propostas, os programas de ação, né? E isso a classe política está devendo isso ao país. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Autoridades francesas começam a retirar parte dos imigrantes do campo de refugiados de Calais. A operação começou pela manhã. As autoridades garantem que não vão acontecer despejos forçados e tentam convencer os imigrantes a deixar o acampamento. Eles devem ser encaminhados para um centro provisório de acolhimento. O campo fica perto do Canal da Mancha e da entrada do Eurotúnel. Os imigrantes não querem deixar o local porque não querem se afastar da passagem para a Inglaterra. O acampamento precário, que ficou conhecido como a Selva, tem escolas, igrejas e até mesmo restaurantes, que não devem ser demolidos de imediato. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Chega amanhã à Pinacoteca do Estado uma exposição que já visitou o Canadá e os Estados Unidos. Paisagem nas Américas, da Terra do Fogo ao Ártico, com telas pintadas entre 1820 e 1940. Dividida em temas, a mostra apresenta a paisagem como identidade nacional, as explorações científicas, as guerras por território, os recursos naturais abundantes do continente, a modernização e a industrialização. Uma comissão escolheu mais de 80 artistas de vários cantos do continente. Na lista estão a americana Georgia O'Keeffe, o canadense Lauren Harris, o venezuelano Armando Reveron, o uruguaio Pedro Figari. Os brasileiros escolhidos foram os acadêmicos Pedro Américo, Facchinetti e Castanheto e os modernos Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Pansetti. A mostra fica no primeiro andar da Pinacoteca até o fim de maio. Amanhã também, o Museu de Arte Moderna de São Paulo abre seu calendário de 2016 com 2 exposições. Na Sala Grande, apresenta Natureza Franciscana. O curador Felipe Chaimovic se inspirou no Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis e escolheu, no acervo do museu e em coleções públicas e privadas, cerca de 30 obras de artistas que usam elementos da natureza em suportes diversos. Artistas tão variados como o brasileiro Leonilson, o japonês Onkawara e o francês Yves Klein. Na Sala Paulo Figueiredo, o MAN comemora os 20 anos de seu departamento educativo, reunindo artistas nacionais e estrangeiros que trabalharam com este viés, como Amilcar Packer, Eugênio Balcar e Paulo Bruschi. Com Amor, Brigitte é uma peça que trata da passagem de Brigitte Bardot pelo Brasil nos anos 60 e recria os dias que ela passou reclusa num apartamento no Rio para se livrar do assédio de fãs e da imprensa. Assédio que, mais tarde, a fez abandonar a carreira e se recolher. A peça discute exatamente o limite entre a privacidade e a informação. O texto é de Franz Kepler, encomendado pela atriz Bruna Tedd e pelo diretor Fábio Ock. A estreia é hoje no Teatro do MASP. Boa noite. E uma última notícia. O Ministério Público de São Paulo informou há pouco que vai analisar a denúncia sobre a compra do apartamento do chefe da Casa Civil do governador tucano Geraldo Alckmin, Edson Aparecido. O Ministério Público disse que uma eventual abertura de inquérito vai depender do resultado dessa análise.
O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos na segunda, às 7 da noite. Boa noite, bom fim de semana e até lá. Ronald Rios bate um papo com rappers da antiga geração em histórias do rap nacional. Logo mais, 11h30 da noite.